aquilo que para você pode ser desprezível ou motivo de vergonha, sabe, aquilo que você tem medo de abrir para as outras pessoas, aquilo que você guarda que só eu e você sabemos, o Senhor está te dizendo: para mim é um perfume muito valioso. O Senhor tem me ministrado muito sobre essa passagem daquela mulher na casa de Simão, aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro diante da presença de Jesus. Quantos aqui já conhecem essa história? Amém? Muitas já ouviram. Está em Lucas 7, a partir do versículo 36. Diz assim: um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isto, pensou assim: se esse homem fosse de fato um profeta, saberia quem é essa mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Até aí, até agora. Eu não sei se você se lembra da história. Aqui nessa versão diz que era uma mulher de má fama. Tem outras versões da Bíblia que dizem que era uma mulher pecadora. E outras que dizem que, explicitamente, que ela era uma meretriz. A história diz que essa mulher era uma meretriz, uma prostituta, que entrou na casa de Simão. Imagina, Jesus estava num jantar com fariseus, pessoas, vamos dizer, cristãs, no nosso cenário, né, trazendo para hoje. Mas eram aqueles que seguiam a palavra, religiosos, que conheciam a palavra e sabiam, né, da vontade de Deus. E eram os sacerdotes da época, os pastores, vamos dizer assim, que conheciam a Deus, a palavra de Deus. Jesus estava numa mesa cheia desses homens, bons, homens vistos com bons olhos, né? Pessoas de Deus. E aí entra uma prostituta, imagina. Coloca a imagem na sua cabeça, trazendo para o nosso contexto. Como que é uma prostituta, como ela se veste, como ela anda, como, né? A gente sabe como é. Imagina Jesus hoje sentado numa mesa de jantar com pastores, com líderes, e entra uma prostituta na sala da casa. E a palavra diz que essa mulher entra com um frasco feito de alabastro, cheio de nardo puro, um perfume que era muito caro. A palavra diz que ele era correspondente a 1 ano de trabalho. O valor desse perfume, você precisava trabalhar 1 ano. Imagina quanto você ganha por ano. Pensa aí, seu rendimento anual. Imagina você com um perfume nas mãos desse valor. Algo precioso, né? 1 ano de trabalho. E essa mulher entra com aquele perfume naquela sala, quebra os pés de Jesus, começa a lavar os seus pés, enxugar com seus cabelos, chorar com as suas lágrimas também, lavando os pés de Jesus, molhando os pés dele. Ela beija os pés de Jesus e derrama o perfume neles. Essa mulher, a história, esse texto da Bíblia me ministra muito sobre entrega e renúncia. Toda vez que eu acho que minha renúncia foi grande, por exemplo, essa de abrir mão de sonho, de ser juíza e carreira, e a faculdade que todo mundo queria entrar, poucos conseguem, onde Deus tinha me colocado, esse reconhecimento, né, da família, dos amigos, da cidade. Na minha escola, onde eu estudava, quando eu saí era muito engraçado, eu virei lenda lá, porque era a menina que foi para a faculdade, que passou 2 anos antes e conseguiu entrar. Até hoje falam: você que é aluna. Mas não é porque canta, não. É por causa do negócio da faculdade, que tem um mural lá. E isso gerava toda uma pressão ao redor de mim, sabe? Eu lembro que os meus professores, a diretora dessa escola, todo mundo, quando soube que eu abri mão da minha carreira da faculdade de Direito, até hoje eles olham para mim e falam: ai, mas você tem que voltar. Eu sei que com a maior das boas intenções, e realmente, se eu puder terminar, até eu terminaria, se eu pudesse. Não sei se um dia eu vou conseguir. Está lá, está trancada lá. Se eu não for jubilada, talvez quando eu tiver tempo. Mas sabe o que aconteceu? Deus mudou a prioridade da minha vida. Deus mudou tudo, né? Aquilo que era o meu sonho, eu simplesmente anulei e eu deixei de sonhar o meu sonho para viver o sonho dele para mim.
Essa foi a minha renúncia, a primeira. Depois Deus já me levou a outros tipos de renúncia. Eu abri mão de... chegou um tempo em que Deus me pediu um relacionamento de 2 anos com um cara de Deus que eu orei antes. A gente orou, tinha confirmação de Deus. Eu achava muito que era o cara que assim, ia ser meu marido. Eu já estava prestes a casar, ficar noiva. Só que chegou uma hora que Deus me pediu essa renúncia também. E foi outro tempo em que não foi fácil renunciar, porque renúncia nunca é fácil. Mas eu escolhi abrir mão e quebrar esse vaso aos pés de Jesus. E por que eu estou quero falar sobre isso, sobre esse vaso dessa mulher? Eu quero que você, junto comigo, vamos pensar no que isso representava para ela. Além de ser 1 ano de trabalho, o valor financeiro disso, eu vejo que aquilo que aquela mulher trazia no vaso era muito mais do que só o valor monetário. Aquele perfume para aquela mulher, vamos lembrar que ela era uma prostituta, amém? Você sabe o trabalho de uma prostituta. 1 ano de trabalho para aquela mulher não era 1 ano de trabalho comum, como por exemplo, sei lá, uma comerciante, um advogado, um médico. Não era um trabalho prazeroso. Era um trabalho ruim, vamos dizer assim. O trabalho daquela mulher era carregado de vergonha, era mal visto. E não só pelos que estavam ao redor dela, mas eu acredito com plena certeza de que a pessoa que mais sofre com esse tipo de trabalho é a própria prostituta. Você imagina você levar uma vida assim, né? Imagina os sofrimentos. O Espírito Santo começou a me ministrar esses dias, já foi semana passada, eu acho, que Deus me deu essa palavra. Eu não sabia nem onde que eu ia pregar, nem para que o Senhor estava me dando. Mas Deus começou a me falar muito comigo sobre esse vaso dessa mulher. E o Espírito Santo começou a me mostrar, Luma, esse vaso era 1 ano de choro. O que estava ali não era 1 ano de trabalho leve, de um trabalho legal, mas era 1 ano de sofrimento, de ser humilhada, de ser cuspida, de ser tratada como um objeto. Esse vaso, o perfume que aquela mulher derramou aos pés de Jesus era muito mais do que dinheiro, do que valor financeiro, mas era a sua história, era o seu passado. Carregava, aquele perfume era carregado das suas dores, das suas marcas, dos seus relacionamentos que não deram certo, de noites que ela era apenas um objeto para os homens e de dor, de vergonha, sabe, de pecado. Aquela mulher era marginalizada. Se hoje a gente ainda, né, essas pessoas ainda vivem à margem da sociedade, porque é uma profissão que é desprezível, que é ruim para ela mesma, mas imagina naquela época de Jesus, de toda aquele contexto social. Ela era um nada, tanto que os homens de Deus que estavam ali naquela mesa, os fariseus, os pastores, os líderes, os que conheciam a palavra, os que ensinavam a palavra no templo, eles olharam para aquela mulher. E nós sabemos que os fariseus, eu não estou dizendo que os pastores e líderes são assim, amém? Todos, mas naquela época os fariseus, eles representam a religiosidade. Eles sabiam a palavra, eles conheciam tudo da lei, mas eles não tinham vida com Deus, eles não eram livres, tanto que foram eles que, na maioria das vezes, julgaram Jesus e perseguiram, enfim, se sentiam ameaçados pela verdade, apesar de conhecerem a verdade escrita. Mas eles estavam ali sentados e o olhar deles, quando aquela mulher entra, e o pensamento deles começa a ser: meu Deus, o que está acontecendo aqui? O que essa pessoa está fazendo aqui? Tanto que um deles vira para Jesus e fala, ele pensa, na verdade, se esse homem fosse mesmo um profeta, saberia quem é essa mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Ele até duvidou de quem Jesus era, porque ele falou, não, se ele fosse mesmo o Filho de Deus, se ele fosse mesmo o profeta que ele diz que ele é, ele não deixaria esse ser desprezível tocar nele. Só que a palavra fala que Jesus, no versículo
40. Acompanha comigo. Jesus vira para esse homem. E olha que interessante o que a gente leu no Salmo 139, que antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já conhece o que nós vamos dizer. Aqui diz que o fariseu pensou assim: se esse homem soubesse, não deixaria ela tocar nele. Ele só pensou. E Jesus vira para ele, com toda a sua sabedoria, e fala para ele: Simão, tem uma coisa para lhe dizer. E Simão disse: fale, mestre. E Jesus diz: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos 2 podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Qual deles vai amá-lo mais? E aí Simão responde: eu acho que aquele que mais foi perdoado. Jesus disse: você está certo. E aí Jesus vira para a mulher e diz a Simão: você está vendo essa mulher? Quando eu entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém, ela lavou com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça. Porém, ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Tudo isso que Jesus cita aqui, que o Simão não lhe ofereceu água para lavar os pés, não lhe deu azeite perfumado para a cabeça, não o beijou, que era o ósculo santo, tudo isso eram costumes da época que representavam honra. Quando você recebia um convidado, quando você queria honrar alguém, você fazia essas coisas, lavava os pés, beijava, era o ósculo, e você colocava azeite para a sua cabeça. Só que, olha que interessante, diante de um monte de religiosos, no meio de um monte de conhecedores da palavra, nenhum deles tratou Jesus com a honra que ele merecia. Nenhum deles demonstrou amor como aquela mulher pecadora diante de Jesus. E sabe, às vezes nós chegamos à presença de Deus na casa de Simão. Vamos dizer que aqui seja a casa de Simão, amém? É onde Jesus está, eu estou representando. Jesus estava na casa de Simão. Então Jesus está aqui, amém? Nós estamos na casa de Simão, nós estamos no lugar onde Jesus está. Só que muitas vezes nós chegamos a esse lugar, nós chegamos à casa e a gente olha para o nosso vaso, para o nosso perfume e pensa: não, isso é muito ruim, isso é muito pouco para ser derramado diante de Jesus. Às vezes nós olhamos para o nosso vaso, porque como eu falei, o nosso perfume, o nosso vaso carrega a nossa história, carrega os nossos pecados, carrega as nossas humilhações, carrega os nossos medos, as nossas vergonhas. Era muito mais do que um perfume caro. Na verdade, até lindo que a palavra represente isso tudo como um perfume caro, que foi um perfume, um nardo puro. Porque sabe o que Deus está querendo dizer para nós? Aquilo que para você pode ser desprezível ou motivo de vergonha. Sabe, aquilo que você tem medo de abrir para as outras pessoas, aquilo que você guarda que só eu e você sabemos. O Senhor está te dizendo: para mim, é um perfume muito valioso. Às vezes a gente acha que nós temos que ser perfeitas para chegar na presença de Deus e ter o que entregar a Ele. Mas aqueles que eram perfeitos aos olhos dos homens estavam ali, mas eles não puderam oferecer nada que tocasse o coração de Jesus. Porque Deus não espera de nós perfeição, ou religiosidade, ou uma postura de crente, ou uma aparência diante dos homens, mas Deus espera de nós. O que Deus espera de você é que você entregue, quando na presença dEle, é que você entregue a sua verdade. Por isso a palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e eles procuram uma coisa: os verdadeiros adoradores, que são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não adianta adoração em espírito, estar aqui, levantar suas mãos, o seu espírito declarar e cantar. O Senhor quer mais do que só adoração em espírito. Ele quer adoração em espírito e em verdade.
Sabe o que isso significa? Que a sua verdade é importante e é preciosa para Deus. Ela tem valor para Jesus. Mesmo que se as pessoas, talvez as pessoas olhem para a sua verdade, para a sua história, para o que você carrega, para o relacionamento que você vive, ou para o que você tem vivido, ou para o seu passado, e pensem, o que essa mulher está fazendo aqui? Quem ela pensa que é para entrar na presença de Jesus? Ela não foi convidada. Ela não é digna. Às vezes a gente mesmo é quem coloca esse julgamento sobre nós, por causa de um passado, de uma história de sofrimento, ou de abuso, ou de dor, de humilhação, como aquela mulher viveu. E a gente acha que o nosso perfume não tem valor para Jesus. Mas eu quero te dizer nessa tarde que o seu perfume, ele carrega tudo isso faz parte do seu perfume. E o seu perfume derramado é o que o Senhor espera de você hoje.